Provocações, ai meus senhores, provocações. Esse programa não sai do ar, esse programa aí recebe e-mails, esse programa é visto por 7, 8 pessoas. Não, nós vemos, tá bom, vemos 600 mil pessoas. Mas hoje nós temos aqui, cuidado, hein? Cuidado, vocês sabem, eu não sou um provocador, eu sou um provocado. Só a presença dela eu já me sinto provocado. Bom, como é que eu poderia começar? O Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras diz que a nossa convidada, escritora, por suposto escritora, vem se empenhando para abrir picadas em direção da nova era em gestação, embora invisível. Não se sabe que nova era é essa, mas deve ser verdade, porque ela, grande escritora, abriu em 1996 uma picada e tanto para o poder. Ela foi presidente da Academia Brasileira de Letras, a única, e em pleno ano do centenário da Academia, paladina da nova era, defensora total da imaginação na escrita, ela é Nélida Pinhon. Nélida Pinhon. Você é encantadora. Não adianta você dar essa risadinha que eu sei o que nos espera. Eu também acho. Como é que é, Nélida, pertencer a uma academia de letras num país que não lê? Isso me lembra a famosa polêmica que houve entre Sartre e o Claude Simon, que muitos anos depois ganhou o Nobel. O Sartre achava que os escritores africanos, né, da África Negra, que viviam em Paris estudando, deveriam voltar para os seus países, né, para lutar, para defender a democracia, enfim, defender as causas populares. Já o Claude Simon dizia, muito bem, mas primeiro eles têm que se preparar, eles têm que escrever os seus livros, porque se eles se tornarem apenas revolucionários, no futuro, quando essa África estiver libertada, né, for independente, soberana, elas vão ler o quê? Vão ler o senhor Sartre, os escritores franceses, e não os escritores africanos. Portanto, eu acho que a Academia Brasileira de Letras, como a literatura brasileira em geral, nós nos empenhamos para construir uma cultura, uma sociedade que, quando nós estejamos assim liberados, sejamos soberanos de nós próprios, né, tenhamos uma literatura e tenhamos uma academia como a nossa, de Machado de Assis. É uma visão científica ou uma visão religiosa? Teológica, mais bem, né? Nélida, falemos um pouco sobre a tragédia brasileira. O Brasil ficou em penúltimo lugar de um torneio internacional de leitura por estudantes. Agora tirou o último lugar, quer dizer... Ganhou, avançou, avançou. Se eu não estou enganado, um dos ministros disse eu esperava pior. Bom, tudo bem. Como é que estão a educação e a cultura do Brasil? A cultura está bem. Claro que é uma cultura canônica, institucionalizada, não no sentido de ser envelhecida, né? Mas uma cultura que acontece, que se insere no nosso cotidiano. Mas a educação está péssima e sempre esteve péssima. Só que piora no mundo em que o conhecimento implanta e determina uma nova conduta, uma nova maneira de ser. É a sociedade do conhecimento que nós estamos vivendo, né? Hoje, ser um pouquinho sábio, não sábio não, que já exige uma decantação, é diferente, mas ser um pouco, ter um certo conhecimento, não requer muito esforço. O conhecimento hoje entra pelos... No Brasil, o que está acontecendo é que há uma certa elite que sabe, que conhece, enfim, muitas instâncias culturais, e o povo cada vez mais atrasado. Não que saiba menos do que ele sabia, é que hoje há uma multiplicidade de saberes. E se você não está nessa esteira do conhecimento, você está condenado, meu Deus, ao quê? Ao inferno da ignorância. Isso é uma beleza de provocação a sua. Eu sou uma mocinha perto de você. Me diga uma coisa, Nélida, o que faz a academia além de servir o chá das 5? Bom, o chá das 5 é um instante ameno, agradável, do convívio humano. Porque você sabe, eu sei que você é assim, conviver é prazeroso, né? Se não houvesse esse chá, não tinha razão de termos em seguida o plenário. É verdade, porque os plenários da vida, os plenários da nossa sociedade, são horríveis se eles não estão respaldados pelo convívio, por esse lado civilizatório. O chá sustenta a civilização. E não estou falando dos ingleses.
que foram não é verdade? Perfeito. Então, temos nosso chá, conversamos, aí depois o plenário é um grande debate sobre a cultura brasileira, sobre a língua portuguesa, sobre os nossos dicionários que nós fazemos. Enfim, não temos pautas fixas, temos debates livres. Sabe, Nélida, eu vejo você, de repente eu me lembro de autores, da minha juventude eu lia, eu era amigo, e ele me falava muito de Nélida Pinhon, e eu não vejo falarem mais nesse grande poeta e grande crítico de artes plásticas, Valmir Ayala. Fala sobre ele. O Valmir eu conheci quando muito jovem, eu estava ingressando na literatura, cheia de esperança, que ainda eu tenho esperança, né? Mas assim, cheia de ingenuidades, eu prefiro dizer isso. Olha aqui, ingênua eu não perdoo, esperança eu não perdoo. Pode continuar. Tá bom, mas podemos voltar ao tema, porque há como regenerar, como a cola da lagartixa que se regenera. A esperança se regenera igual a lagartixa. Se bem que na América Latina a esperança só se fudeu. Perfeito. Então, o Valmir Ayala era encantador, porque ele já era muito bom poeta, muito bom escritor. Quando ele ele envereda pelas artes plásticas e se torna um crítico muito sério, né? E eu era um homem cheio de arrebatos, de entusiasmo. Eu guardo dele uma lembrança muito carinhosa e ele sempre foi muito carinhoso comigo. Ele era muito amigo de um grande escritor brasileiro, também muito ignorado, esquecido, Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso tinha um temperamento narrativo, um temperamento de artista, como eu raramente vejo no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. O Lúcio está sendo reeditado, o Valmir não. Valmir não, mas nós teríamos que tentar ver isso. Machado de Assis tem existido no projeto brasileiro do século XIX, que você vê que era um país muito frágil, porque o Brasil é muito jovem. Embora oficialmente existíssemos há muito tempo. Mas você pode colocar a história do Brasil oficial a partir de 1822, da independência, né? Então, o país era frágil, havia grande disputa, podemos imaginar, entre o Brasil talvez cosmopolita, talvez contemporâneo naquele momento, e o Brasil profundo, né? E as nossas cidades eram muito pobres, né? Desvestidas, né? Você vê que o projeto português era plástico, mas em compensação nunca construiu nada muito sólido, porque achou que era provisório. Ou seja, nós fomos uma civilização provisória. Não fomos editados e não fomos construídos, edificados também para resistirmos ao tempo. Temos resistido e temos que construir a civilização. Então, em meio a esse escombro todo, né, e fascinante ao mesmo tempo, surge um homem mulato, autodidata, que gaguejava. Você sabe que era tartamudo? Gaguejava. Eu me emociono pensar. E a barba era para esconder o mulato, não? Era para branquizar, talvez, quer dizer, esconder, mas exatamente, o que você diz é correto, né? Tanto que as fotografias... surgiu, para acabar a frase, surgiu nesse país. Agora, você vendo, por assim dizer, a genealogia das fotos de Machado de Assis, ele fica muito mais branco, um pouco Michael Jackson nesse sentido final da vida dele. Ele se torna um homem clássico. A sensação que eu tenho é que ele se apurou, não digo externamente só, por dentro, de tal modo que ele se tornou a síntese brasileira. Eu tenho a impressão de que todo mundo já escreveu sobre Machado de Assis, né? Todos escreveram teses, livros, tal. Mas eu li um livro, eu acho que você deve ter conhecido a autora, Cecília Loyola. Conheci, inclusive ela apresentou um espetáculo eu conheci pessoalmente, exatamente, Cecília Loyola. Aquele livro sobre Machado, para mim, é um dos principais. Agora saiu aí um livro sobre Machado do Pisa, que todo mundo está arrebentando com ele, né? Mas também tem sido elogiado, é uma pesquisa, enfim, eu não li, mas tem sido criticado, mas também foi um grande esforço de trabalho, de levantamento de dados. Deixa bancar o Hamlet falando com a Ofélia. Vá para um convento. Olha aqui. O que é que você tem feito por Machado de Assis? Olha, eu acho, de algum modo, eu tenho feito alguma coisa no exterior, porque eu viajo muito, né? Eu, por exemplo, apresentei Machado a grandes autores internacionais, inclusive... E hoje está todo mundo falando sobre ele. Inclusive a própria Susan Sontag. O artigo da Susan, perdoe-me, nasce de grandes conversas que nós tivemos, Susan Sontag e eu. Eu disse assim, comentei quem era Machado. Ela ficou fascinada,
graças a Deus, e ela escreve um grande artigo que sai no New Yorker primeiro e depois sai na edição, não como prólogo, como epílogo, de acho que foi o Memórias do Brás Cubas, do Machado. E a partir dali, grandes autores, e mesmo na Europa, eu dentro do que eu posso, eu tenho feito alguma coisa. Cite 3 escritores vivos dignos do acadêmico Machado de Assis. Eu nunca dou nomes. Sabe por quê? Porque eu acho que são mais de 3. Se eu dou 3, eu expulso os demais. Mas eu acho que a literatura brasileira tem autores de peso. Você tem toda a razão. A pergunta foi mal formulada. Não é mal formulada. Eu acho que é natural que você me fizer. Eu queria ver se eu abaixava o nível um pouco. Que tal a poesia do general Aurélio de Lira lá na academia? Não, ele não é exatamente um escritor, nem exatamente o que se convenciona a imaginar, e nem um... Ele entrou ali como notável, e evidentemente, você sabe que eu sei que às vezes as circunstâncias, né, foram auspiciosas, as instâncias políticas para ele naquele momento. E os editoriais de Roberto Marinho? Não, mas o Roberto Marinho é um jornalista, foi um jornalista. Você tem lido os best-sellers do Paulo Coelho? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Eu dirigi uma peça há muitos anos atrás, com a Cleide Acudes Falso Arap, chamava O Fardão, do Braulio Pedroso, que era um escritor que tinha escrito um livro chamado Hortência da Lapa. E esse livro não tinha vendido nada, então o quarto dele, a biblioteca dele, só tinha aquele livro lá. Ele diariamente ficava no telefone para a academia assim, alguém morreu? Alguém... É verdade isso? Um espetáculo maravilhoso. Cleide dava um show, Falso Arap dava um show. Tá? Foi muito sucesso, Braulio Pedroso. Eu conheço. Agora, muito quem bem. É que está fora da academia e deveria estar dentro hoje? Muita gente, olha, Antônio Cândido. Agora vai ser Ferreira Goulart, certamente, né? Ferreira Goulart, o Rubem Fonseca, muitos brasileiros e mulheres também, porque eu acho que a academia precisa de mulheres. A academia tem poucas mulheres, só tem 10%, somos só 4%. É só fazer os bifes em vez de ficar... Bom, aqui. Bife acebolada. Sempre rejeitei bife acebolada. Fale sobre ela, é sua. Eu acho que sim. Há toda uma vocação social, né? Embutida nessa vocação, um ar de ditadura, né? de controle social, no sentido de você acreditar que a sua biografia é um retrato 3x4, um resumo. Nós somos resumos. Né? Nasci no dia tal, estudei isso, casei ou não casei, procriei ou não procriei, e morri alguém, nem com a ilusão de que alguém venha escrever sobre a sua morte. Porque poucas mortes serão descritas, serão analisadas, né? Então, eu acho que a arte, no caso a arte literária, né? A arte de fabular é uma tentativa de prorrogar a nossa vida, fazer da nossa vida um instrumento da nossa vontade. Até parece coisa cristã, né? Um instrumento, fazei-me, Senhor, um instrumento da vossa vontade, né? Só que veio da vontade de Deus, da vontade nossa. Porque se você concebe um Deus, você só deveria conceber um Deus a partir da sua concepção de ser humano. Íntegro, completo, total, pluralista. Diga uma coisa. O feminismo é bom? Excelente, foi extraordinário. Bom, depois de ficar 2000 anos não tendo a consciência do orgasmo, conseguiram, agora enche o saco dos homens. É isso não? Como é que é? Você é muito engraçado. Você que é maravilhosa. Você é formidável. Olha aqui. Eu não sei se eu não deveria estar rindo, mas eu adoro rir. Eu costumo pensar, entendeu? Que se no dia que eu não puder mais rir, eu vou comprar Mas eu conheci uma pessoa assim, que rir. se suicidou. Era... Muitos. Diga 4. Não saberia, mas muitos. Uma biblioteca. Muitos. E qual é o grande livro que você própria gostaria de ter escrito? Ah, Cervantes, Dom Quixote. Nada menos. Nada menos. Então... Você me colocou, me permitiu manifestar a minha ambição. Então, isso que eu teria desejado. Uma história maravilhosa para você. Se reuniram escritores em Madrid, num bar onde os escritores se reuniam, e diziam assim, eu estou escrevendo o meu livro, ou eu estou escrevendo, eu vou apresentar semana que vem, eu vou apresentar daqui a um ano, tal. E tinha um que perguntava, como é que está o teu livro? Estou escrevendo. E aí foi, apresentava os livros, então, e ele levou 15 anos. Depois de 15 anos ele disse, o meu livro está pronto. Foi aquela loucura, todo mundo ia lá, e ele trouxe no dia seguinte o livro. Ele tinha copiado à mão, claro,
todo o Dom Quixote de la Mancha, porque ele achava que não precisava escrever mais nada, a não ser aquilo. Engraçado, eu entendo isso, mas eu acho importante cada qual contribuir com o seu esforço narrativo, embora tenhamos como meta, tenhamos como referência básica o Dom Quixote. Cada qual conta uma história. Tem coisas maravilhosas. Não é? Né? Tá, eu acho que a gente pode ousar, criar. Eu vi um filme classe C espanhol, assim, que o Quixote estava quase no fim da vida, ele chega no lugar e tem um Quixote lutando lá contra todo mundo, com o Sancho Panza, tal. Ele chega lá, é um canalha, é um mentiroso, Dom Quixote sou eu. Era um teatro de rua fazendo a vida do Dom Quixote. Que bonito. É o discurso dessa verossimilhança, né? Da aceitação do verossímil, né? Você prefere uma obra ou um destino humano? Os dois. Para mim são inseparáveis. É a mesma coisa. Né? Não há, a meu juízo, para mim pelo menos, obra sem meu destino, sem meu prazer, sem a minha humanidade, sem as minhas carências, sem meus pecados, sem meus erros. Arte ou ciência exata? Arte. Ordem ou caos? A ordem só provém do caos. É mesmo assim uma ordem que não discipline, vamos dizer, a ordem é o espelho, é a conclusão, mas o caos está em meio a tudo. Eu sou uma grande defensora do caos. O caos Quem não, procria, o caos cria, você seleciona. O caos coloca a imaginação tudo, acima da razão, graças a Deus. Tudo, graças a Deus. Me conte uma coisa. Atenção. Qual foi a maior imprudência da sua vida? Se você não contar uma grande imprudência, nós vamos pensar coisas terríveis. Podem pensar. Não, conte a sua. Eu já fiz muitas imprudências. Por isso que por exemplo, há imprudências que foram serenas e necessárias. E houve imprudências que eu paguei um preço por elas. Né? Por isso Essa que nós queremos saber. Pois conta. É, por isso que mas é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu não me arrependo de nada. Eu acho isso uma grande imprudência. Dizer que não se arrepende de nada. Eu me arrependo de muitas coisas, como eu também me arrependo de não ter feito coisas. E me arrependo de ter feito coisas, de coisas que eu fiz. Então, a imprudência bordeia, sabe, está ao nosso lado, a imprudência. Mas as imprudências amorosas são extraordinárias. Não precisa contar, não, olha. Não é? Não são? Aí quase que não é imprudência, é juventude. A juventude. O desejo, eu vivo, sabe o que é engraçado? Depois de uma certa idade, você já não, enfim, a vida talvez não se manifeste naquela plenitude que você desejaria, talvez, né? Mas eu vivo desejando reviver uma frase que eu dizia para mim mesma ao longo da minha vida. Eu ia para uma festa, para o jantar, algum lugar onde havia outras pessoas além de mim mesma, né? E eu, antes de entrar, eu sofria um sobressalto, dizia, meu Deus, será que vai haver um momento que vai alterar minha vida para sempre? Mas tem outras frases assim, juventude e eu não beijei todas as bocas. Também alguma vez? Não demais, é engraçado. Eu não fui uma pessoa que fiz grande vexame. Tive pequenas gafes, mas grande vexame não foi da minha natureza, interessante. Você chora? Choro. Por quê? Ou porque, enfim, de repente é como uma explosão de alguma coisa, né? Ou porque me emocionei, ou porque eu vejo a tragédia humana e eu não posso fazer nada. Uma cena bonita, uma cena que eu surpreendo. Você chora com a beleza? Com a beleza, com a compaixão, com a misericórdia, com a miséria humana. E, ao mesmo tempo, sabe como uma coisa que me comove muito? A decadência. A decadência? Eu detecto a decadência. Decadência ou impotência? A decadência. Eu adoro ser decadente. Mas não a decadência artística, a decadência... o mundo. Não, do mundo. Não, e a decadência manifestada pelas certas pessoas que eu vejo que não sabem que vão entrar no caminho da decadência. Nélida, me diz uma... Até por imposição social. Você prefere aparecer ou ser? A ser. Cada vez mais. Prestígio ou boa morte? A boa morte. Você não quer agonia? Você sabe que no El Escorial há um Cristo lindíssimo, que escondido, quase ninguém vê num rincãozinho lá, que é o Jesus da Boa Morte. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu vi, sempre que eu vou Escorial, eu vou lá, eu rezo e peço uma boa morte. Eu acho,
como seja essa boa morte, destituída de dores, de desfalques profundos, o encontro comigo mesma. Essas pessoas sofrem muito para morrer, elas levam anos. Pois né? é, já pensou? O que é que você gostaria de conhecer profundamente? O ser humano. Para onde você pensa que vai depois da morte? Olha, não sei se vou surpreender você, mas eu sou uma mulher religiosa, sou uma mulher de fé. Eu não sei para onde eu vou, mas eu espero que haja algum lugar e eu gostaria de encontrar nesse lugar as pessoas que eu amei, sobretudo meus pais. Queria continuar a vida, é isso? Não continuar a vida, que seja um átimo, um instante. E depois eu vou para desapareço, mas que a convicção de que, sabe, os elos, que haja um nexo que justifique essa nossa passagem pela Terra. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa a você. Eu me senti lutando, com o Mike Tyson. Você me derrotou, você me arrebentou, você me maltratou, você me pisoteou. Não mas diz agora isso. Dá a mãozinha aqui. Parece a Marli, dá a mãozinha aqui, não faça isso. Não. Eu agora quero falar uma coisa para você. Digamos que em um determinado momento na vida não deixaram você falar o que você pensou. Em um determinado momento você não usou a liberdade como você queria. Então agora você pode pegar esse momento, porque esse programa aqui, você pode falar o que você quiser, ninguém entende porque está no ar também. Você olha para aquela câmera e fala tudo que você quiser para terminar o programa. A vida é sua, estrague-a como quiser. Eu não sei exatamente o que eu posso dizer. Eu sou uma caminhante, eu me sinto uma peregrina. Às vezes eu tenho a sensação que eu não posso apalpar-me o suficiente, eu não posso apalpar o outro o suficiente. Eu me sinto uma matéria fugaz, trânsfuga, mas ao mesmo tempo eu me sinto também um ser concreto em certos instantes, como esse, por exemplo, né? Eu gosto muito, eu preciso me emocionar. A emoção é a minha medida humana. Há uma frase do Albert Camus que eu acho que, de algum modo, pauta muito a minha vida desde que eu a li. Não digo, é adolescente, sim, mais ou menos, né? Era assim, com tanto sol na alma como pude apostar no absurdo. Portanto, eu sou um ser, uma alma, né, que oscila entre a fé em alguma coisa que eu não sei, e a fé aqui, a fé terrena. Eu sou uma mulher fina, refinada e bruta, e escatológica. Eu aspiro, por exemplo, eu adoro frequentar as feiras medievais na minha cabeça. Eu gosto, tenho paixão pela língua portuguesa. Eu gosto, sou enamorada do ser humano, embora descrente tantas vezes da nossa precariedade. A literatura é uma paixão na minha vida, me sustenta, me põe de pé. Eu gosto de ouvir música, gosto de teatro. Eu, quando menina, viu, Abujanra? Quando menina, eu achava que o que não ganhava espaço no cenário, no palco, é porque não merecia registro humano. Então, a arte foi o meu grande espetáculo e é meu espetáculo de vida. Vamos aqui, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é este abraço. Não é falso, não. Esse abraço é falso. Não diz que é falso. E vamos fotografar e não vai sair nada nos jornais, só quando você morrer.